O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a retirada de circulação de 4 obras jurídicas com conteúdo considerado homofóbico, preconceituoso e discriminatório. As 3 palavras são a mesma coisa, né? Homofóbico, preconceituoso e discriminatório. Dino também considerou que as obras jurídicas em questão podem ser reeditadas e vendidas ao público, desde que retirados os trechos que ele chamou de incompatíveis com a Constituição Federal e que violam a dignidade humana e propagam ódio contra mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Segundo o ministro, os livros publicados entre 2008 e 2009 contêm expressões homofóbicas como homossexualismo, o associam a um tipo de anomalia sexual e comportamento doentio e relacionam a comunidade com doenças sexualmente transmissíveis. Dino disse que os direitos de liberdade de expressão e de livre manifestação do pensamento são importantes, mas que a Constituição também impõe a responsabilização civil, penal, criminal e administrativa em casos de desrespeito à dignidade humana. Bom, esse caso, eu vi, né, essa decisão. O Dino ele retomou uma decisão do STF de 2003, que a gente já falou aqui várias vezes, professor, do caso Elvanger. Sim. Elvanger era um livreiro, editor e escritor gaúcho, que em 1989 ele escrevia e publicava livros antissemitas, declaradamente antissemitas. Ele negava o Holocausto, fazia umas capas tentando fazer acabou o gás, né? O fim da farsa do Holocausto, coisas desse tipo. Bom, a lei do racismo é de 88, mas a lei do racismo de 88 não incluía essa questão religiosa de povo, etc. e tal. Ela era mais enxuta nas hipóteses. Depois que o Elvanger já tinha publicado, mudaram a lei para englobar também o caso de antissemitismo. Mas o fato é que o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com uma ação, pediu para tirar o livro de circulação e punir o Elvanger por racismo. Isso chegou até o Tribunal Federal em 2003, né? Essa ação demorou aí na Justiça 14 anos. Em 2003, o STF, ele falou que toda forma de discriminação é racismo e que ele não poderia publicar um livro que tinha a finalidade, né, declarada de discriminar. Agora, eu não consegui saber quais são esses livros que o Flávio Dino mandou tirar de circulação. Eu sei que na minha época de estudar direito, muito anterior a essa, a gente tem grandes obras do direito civil, como do professor Orlando Gomes, que ele fala, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo só é possível nos domínios da insânia. Tem muita gente que considera a homossexualidade, como o professor Guido Palomba, que é psiquiatra forense, e ele tem ainda no tratado dele essa concepção, né? Então, é o seguinte, tratam-se de livros novos, livros de 2008 e 2009, portanto, já com esse entendimento do antissemitismo firmado lá pelo STF, mas eu acho que isso devia ter vindo a debate de uma maneira mais explicitada, porque da maneira que vem, né, ele diz, olha, isso aconteceu e pronto. Eu não sei o que pensar dessa notícia, sinceramente. Pavio, vou ser muito direto e objetivo, tá? Você foi muito claro quando você disse que deveria ser trabalhado de uma maneira mais adequada. O primeiro ponto, isso já tem um vício de origem, que é pela pressuposição de que eu estou buscando que sejam publicados livros que tratem apenas daquilo que dignifica o ser humano. Eu considero que dignifica o ser humano aquilo que está dentro da minha perspectiva, não a minha perspectiva moral, mas como também política e ideológica. Onde que está o vício de origem? Esse é o primeiro passo para depois você censurar tudo. Isso, da minha perspectiva, está dentro do escopo da censura.
Por qual razão? Eu não posso retirar da perspectiva do leitor e daquele que vai fazer a pesquisa que observe, por exemplo, momentos históricos e percepções de determinados indivíduos, até mesmo, no máximo, no mínimo, melhor dizendo, para eu poder identificar aqueles que eu quero sentados à mesa comigo. Descobri os livros. Tá? Vou trazer aqui. Ó. Um se chama Curso Avançado de Biodireito, outro, Teoria e Prática do Direito Penal, terceiro, Curso Avançado de Direito do Consumidor e, por fim, Manual de Prática Trabalhista. Ó, os livros contêm trechos que definem a homossexualidade como prática doentia e anomalia sexual. Em um deles, há a defesa de que empresas possam demitir funcionários que forem efeminados. Né? De fato, parece um absurdo. Em outro, tem um trecho citado, né, que um autor afirma que relações homossexuais são uma loucura psicológica tão devastadora como nos tempos de Hitler. Então é gente sem noção. Mas, Pavinato, o problema todo, como é que a gente combate o absurdo? Mostrando o absurdo estrutural daquilo que ele está falando, no seu argumento. E não fazendo com que ele calhe a boca. Porque o vício de origem é eu trazer para mim o direito de censurar todos porque eu julgo que é absurdo. Da minha perspectiva, isso é um absurdo. Estou dizendo claro, ministro, não venha me prender, porque eu concordo que isso é absurdo. Tudo que o senhor identificou para mim é absurdo. Só tem um detalhe. O absurdo, ele é combatido com a verdade, com a pesquisa e com a leitura e o entendimento de onde estão os erros desses que assim se pronunciaram. Por quê? Porque se você não fizer dessa forma, simplesmente você está trazendo um poder para alguém que no momento em que essa estrutura de poder for montada, basta substituir. Você coloca outra pessoa que vai usar a mesma estrutura para dizer, a partir de agora é absurdo aquilo que eu não considero como sendo correto. E você tem uma outra tirania. Nós temos que trabalhar dentro da perspectiva em que os absurdos são combatidos pela demonstração da absurdidade daquilo que está sendo falado. E não porque eu obrigo a pessoa a calar a boca. Deixa ele falar. Não estou me igualando àquele menino doido que ficava falando uma série de coisas num podcast que ele tinha, que foi defender que se criasse partido. Aí não, esse menino não sabe o que ele está falando. Ele apenas falou dentro da alopração dele. Deixa pra lá. Aí é uma organização do absurdo. Aí né? é uma organização do absurdo. É diferente. É completamente diferente. E aí, detalhe, eu só vou fazer um comentário acerca desse cidadão que você citou. Um cidadão que eu tive o desprazer de conhecê-lo pessoalmente. O Elvanger. Ele se apresentava como Siegfried Kastel. Era assim que ele se apresentava, ele criou uma editora chamada Revisão, que tinha um papel de dizer que tudo aquilo que foi falado sobre o Holocausto era uma mentira. Então ele buscava e ficava fazendo pesquisa para tentar demonstrar a mentira de uma coisa que é atestado historicamente. Razão pela qual eu fui obrigado a conhecer esse indivíduo, porque só ele tinha determinados documentos que eram necessários para eu demonstrar que certa personalidade que eu estudava não tinha nada a ver com aquilo. E você não tem noção do desprazer e da raiva que eu senti. No entanto, por incrível que pareça, sabe como foi que eu consegui conversar com ele? Porque quando eu sentei à mesa diante dele, atrás dele tinham todos os símbolos que representam para mim o que há de mais imundo na história da humanidade. Se eu olhasse para o chão, ele ia me botar para fora. E eu olhei no olho dele, sem expressar nada, porque eu não queria olhar nada. Aí ele passou a achar que eu era confiável. Só que aí o que aconteceu? A partir daí, saí dali, procurei amigos que combatiam exatamente o neonazismo, procurei amigos da comunidade judaica e disse, essas são as pessoas que estão trabalhando com essa imundície. E nunca mais quis falar com esse senhor. Eu tive o desprazer de conhecê-lo. Mas o problema todo é que, mesmo assim, aquilo que foi feito lá acabou sendo extrapolado para criar a possibilidade de censuras como essa. Isso tem que ficar circunscrito ao que era aquele elemento, o que era aquele senhor. Era um nazista, razão pela qual ele tinha que ser afastado, sim. Exato, porque a Xuxa, ela já veio à tona no ano passado, né, falando no ano passado, retrasado, eu não sei, entre uma comida de alface direto do pé, né, e outra, ela falou, nós temos que editar a Bíblia, tem passagens muito violentas. Né? Ela chegou a dizer uma coisa dessa. Mas é o seguinte, né, nós temos, só para... A gente falou aqui de 4 livros técnicos de curso de Direito. Então eles pretendem ensinar alguma coisa, esses são livros recentes. Acho que a gente tem que fazer um corte, Geise. Que primeiro, a gente precisa ver a época histórica do livro. Os livros que eu estudei de direito civil, por exemplo, o Orlando Gomes, falar que é do domínio da insânia pensar em um casamento entre 2 homens. Sim. Isso você não reedita, porque ele reflete uma realidade histórica
de que a homossexualidade era considerada uma doença no CID. Tinha várias outras questões, mas a partir dos anos 90 já não era mais. Isso. Em 2009 nem se fala. Então, quando esses autores escrevem um curso em 2009, primeiro eles estão ensinando errado. Eles estão ensinando errado, estão promovendo a discriminação e a lei proíbe. A lei proíbe. Agora, a Bíblia é aquela outra questão também. Ela foi escrita quando? O Velho Testamento ele foi organizado no século VII a.C. Então, estou falando de 2.700 anos. Por exemplo, o Levítico, que tem aquelas passagens, isso tem 2.700 anos. Então, você tem que respeitar, porque é um registro histórico, inclusive para você acompanhar a evolução do pensamento na história. Exato. Agora, esses autores, de fato, eles querem ensinar uma matéria e vêm ensinar errado, né? Eles já não podem fazer, porque se deixar... Escreveu, mas tem que responder por isso, porque eles estão ensinando errado. Ou também a gente vai estar aqui autorizando todo mundo a ensinar com